Boa noite, pessoal. Boa noite. Vão entrando, vão compartilhando com os amigos, com quem vocês conhecem, pra gente começar a falar um pouquinho então sobre a ansiedade e como a alimentação pode ajudar. Oi, Nath. Oi, pessoal. Oi, Sandra, tudo bom? Bem-vindos. Vou esperar o pessoal entrar. Podem encaminhar também a live para outras pessoas que vocês quiserem, tá? Vão mandando. Oi, Tânia, boa noite. Então, hoje vai ser um assunto bem legal, que a gente vai falar, eu vou falar um pouco sobre a ansiedade, né? E como que a alimentação pode nos ajudar a minimizar esses sintomas, né? Porque a gente sabe que nem sempre eles são fáceis de ser minimizados. A gente tem sempre aquela questão, né? Com todas essas coisas que estão acontecendo aqui no nosso estado, de estar sempre meio ansioso, estressado, é muita coisa, é muita correria. Então, hoje eu vou trazer ações bem práticas para que a gente possa botar no nosso dia a dia e melhorando esses sentimentos e usando a alimentação para nos ajudar nisso, né? E quem ficar até o final, então, vai ganhar uma surpresa bem legal, né? Que eu vou estar passando para vocês depois, aqui pelo direct ou pelo WhatsApp, mas fiquem até o fim para a gente conseguir, para eu conseguir passar esse brinde surpresa para vocês. Então, vou esperar mais uns minutinhos para o pessoal começar a entrar, né? E se vocês também quiserem ir mandando para os amigos, mandem para a gente começar a falar um pouquinho então sobre a ansiedade e alimentação, tá? Então sejam todos bem-vindos. Eu sou Cristina Lima, sou nutricionista funcional, sou especialista na saúde gastrointestinal e na fitoterapia também, que a gente usa muito dentro do consultório para trabalhar essas questões tanto emocionais quanto outras questões, né, relacionadas ao nosso intestino e estômago. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ansiedade e quais os alimentos que a gente pode estar usando para minimizar, né, esses sinais, esses sintomas da ansiedade no nosso organismo. Então, como todo mundo sabe, a ansiedade, né, ela tem várias causas, vários fatores, né? A gente passa por muitas coisas durante o nosso dia, muita correria, muitas demandas, e isso acaba ocasionando que a gente fica mais ansioso durante o dia. A ansiedade, então, pode nos levar a comer mais ou às vezes não comer, que eu sempre digo, tem os dois tipos, né? Aquelas pessoas que comem por ansiedade, né? E aquelas pessoas que não sentem fome, né? Que eu entro nesse segundo caso. Eu sou a pessoa que fica ansiosa e não come, tá? E aí isso é ruim também, né? Tem dos dois lados, que come demais e que come de menos. Então, as duas coisas não são boas. E hoje a gente vai conversar sobre isso, porque eu quero trazer também uma visão da ansiedade com essa relação que ela tem com o nosso intestino. A gente sabe hoje, né, tem vários estudos que a gente já consegue ver que o eixo cérebro-intestino, ele realmente acontece, as ligações, né, a gente tem uma ligação direta do nosso cérebro com o nosso intestino. Então, todas essas emoções acabam desregulando, né, o nosso intestino, o nosso estômago, né, causando às vezes diarreia, constipação, dependendo de cada pessoa. O nosso estômago também pode vir a produzir mais acidez, né, porque daí o que acontece? A gente tem a gastrite nervosa, que é diferente da gastrite, né, crônica, aguda. É uma gastrite que dá quando a gente tá nervoso, né, quando a gente tá ansioso. Daí a gente tem aqueles problemas bem conhecidos, que é a azia, a má digestão, né, o refluxo, então, dor de barriga, tudo isso tem muito a ver com a ansiedade. Então, às vezes a gente tá num processo de ansiedade
que leva a outras doenças e às vezes a gente não acha que é isso. A questão mesmo da depressão também leva a vários outros problemas de saúde. Então a gente tem que ter um cuidado muito especial com relação à nossa cabeça, né, nossa saúde mental e os nossos órgãos digestivos principalmente. Então a gente tem que ver tratar, né, o paciente como um todo, sempre vendo todos os órgãos que estão relacionados, porque tem sempre um gatilho que vai desencadear a ansiedade, né? Seja um estresse que a gente está sofrendo agora aqui, de muitas coisas acontecendo, né? Muitas dificuldades do nosso estado, as pessoas sofrendo, ou seja, um problema teu familiar, ou seja, daqui a pouco um problema lá no teu trabalho. Então, são N fatores que desencadeiam essa ansiedade. E aí, aqui é que acontece? A gente começa a ter vários e vários problemas de saúde, né? Às vezes aparece alergias na pele, às vezes a gente fica doente, né? Baixa a nossa imunidade, a gente tem gripe, tem resfriado. Então, tem várias coisas que a ansiedade leva, né? E com o passar do tempo, o que acontece? O nosso cérebro, né? Ele vai ficando desgastado. A gente começa a ter falta de memória, cognição baixa, né? Muito cansaço mental, muita fadiga mental. Tudo isso tem a ver pelo excesso desse cortisol, porque quando a gente fica muito ansioso, esse hormônio ele tende a ficar desregulado. E o que acontece? Aí a gente não consegue dormir direito, aí a gente tem sono de dia, que era quando a gente deveria estar mais disposto para trabalhar, para fazer as nossas atividades, e a gente acaba tendo sono durante o dia porque a gente dorme mal, porque esse hormônio ele está desregulado. E a serotonina, que é um hormônio, né, que é para nos deixar mais satisfeitos, mais felizes, ele acaba ficando mais baixo. E o que acontece? O nosso cérebro precisa, né, produzir, né, precisa mandar estímulo para produzir esse hormônio. O que ele pede? Nosso cérebro pede carboidratos, açúcares, alimentos refinados, para dar aquela sensação de felicidade, de euforia, que ele tá bem, aquela comidinha de conforto. Não é ruim, só que esse processo de tu não curar, né, de não minimizar essa ansiedade, de não minimizar esses gatilhos, acaba que tu entra num ciclo vicioso e tu começa a comer muito carboidrato, consumir muito carboidrato para silenciar esses pensamentos, para acalmar o cérebro, para que ele fique mais tranquilo e relaxado. E isso, ao passar do tempo, não é legal, porque como é que eu vou dizer? Essa desregulação do cortisol acaba levando nós à fadiga extrema. Nosso corpo começa a ficar muito fadigado, diminui muito a questão das nossas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, que são vitaminas para dar disposição, para dar energia no nosso dia a dia. E quando a gente tem uma desregulação de hormônios como esses, ou até mesmo temos a gastrite, a gente começa a não absorver bem essas vitaminas. E aí a gente começa a ter deficiências em vitaminas importantes, que são vitaminas que é para te dar disposição, que é para melhorar a nossa cognição, melhorar o nosso foco, a nossa concentração. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, que a ansiedade ela não é uma coisinha assim, coisinha boba. A gente tem que tratar, a gente tem que prestar atenção no que a gente vem sentindo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes. Preste atenção nos sinais que o seu corpo te dá, que ele traz, né? Ele sempre está nos mostrando alguma coisa. Então, prestem atenção àquela dorzinha de barriga. Por que será, né, que tá em aquela dor? Será que aquilo tá acontecendo porque tu tá mais estressado, tu tá mais ansioso? Será que aquilo vem vindo de algum tempo e tu não tá prestando atenção? Será que essa fadiga que tu vem sentindo ao longo do dia também não tem a ver com uma noite mal dormida ou porque tu tá se alimentando mal? Então, tem N coisas que a gente às vezes não dá bola, mas que vão se somando e o nosso corpo vai acumulando e quando vê, aquilo vira um problema maior. Então, hoje, falando dessa questão da alimentação, tem vários alimentos que a gente pode estar usando no nosso dia a dia para ajudar nessa melhora, né? Nessa melhora da ansiedade, né? Tentar diminuir um pouquinho, né? Silenciar um pouquinho esses pensamentos, né?
E além da alimentação, tem muitas outras formas, terapias bem legais hoje em dia que a gente pode estar fazendo. E o principal que é a questão do relaxamento, de aprender a respirar melhor. Porque quando a gente está ansioso, a gente respira muito, né? Aqui em cima, né? Muito no peito e não tanto no diafragma. E isso também é ruim, porque o que acontece? A gente faz uma respiração mais forte, assim, mais curtinha, né? Não tão profunda. E aí a gente também entra no processo do nosso cérebro não oxigenar bem por causa dessa respiração mais curta. Então o ideal é parar, respirar, né? Se puder sair, olhar coisas diferentes, dar uma caminhadinha na rua, isso alivia a nossa cabeça, a gente vê coisas diferentes, a gente sai daquele mundinho que a gente tá um pouquinho e se distrai. Isso também é bom para nossa cabeça. Ter outros estímulos, né? Não ficar só vendo também as notícias ruins que a gente tá tendo. Então, poder sair um pouquinho daquela zona ali, né? Pra gente poder interagir e ver outras coisas. E a alimentação, quais então seriam os alimentos, né, os nutrientes que a gente necessita para dar uma minimizada nesses sinais, nesses sintomas que a gente sente. Então, peguem uma caneta, um papel, anotem, né, que eu vou trazer os principais aqui. E quem ficar até o final comigo na live vai receber um material bem legal que eu montei, um plano de ação com estratégias que você pode estar usando no seu dia a dia para ir melhorando essas questões. Então, fica até o fim comigo aqui que eu vou disponibilizar depois para vocês. Então, anota aí quais são os nutrientes. Primeiro, ômega 3, o famoso ômega 3, né? O óleo de peixe, que nem algumas pessoas falam. Ele é muito importante para ajudar na questão cognitiva, melhorar a nossa memória, né? Melhorar sinapses, porque como ele é um óleo, ele ajuda nosso cérebro, né, a melhorar essas conexões, né, a ter melhores conexões neurológicas, né, e aí tu vai ter uma concentração, foco melhor. Ele é muito estudado para as questões de Alzheimer, né, de demência. Então, hoje em dia se tem vários estudos comprovando, né, a sua eficácia na questão da memória. Então, ele é um nutriente bem legal da gente usar no nosso dia a dia também. Outra coisa bem importante é a questão do magnésio. O magnésio ajuda na questão do relaxamento do nosso corpo, não só cerebral, como de muscular. Porque quando a gente fica ansioso, a gente tem uma tendência a ficar mais rígido, né, ficar tenso. Então, isso também é ruim, porque acaba a gente tendo dores musculares, né, torcicolo, outros problemas. Então, o magnésio ajuda nesse relaxamento muscular. Então, ele é bem interessante. E onde que tem magnésio? Nas oleaginosas, nos folhosos verdes escuros, né? Então, é bem importante a gente ter esses alimentos com a gente, né? Como um coringa ali no dia a dia, para a gente ter também um aporte melhor desses nutrientes. Outra coisa bem legal é o cacau e o chocolate 70%. Por quê? Porque eles têm flavonoides importantes que ajudam o nosso cérebro a dar aquela relaxada. Ele tem aquele doce, né? Ele é doce, mas não aquele doce que tem um monte de açúcar, que tem gordura hidrogenada. Ele é um doce mais saudável, também vai dar um estímulo para o teu cérebro mais de relaxamento, de saciedade. Outra coisa bem importante é o uso das fibras no dia a dia. As fibras vão dar saciedade pra gente, vão ajudar nessa compulsão alimentar que a gente tem durante a ansiedade de querer comer mais doces. Então, alimentos com mais fibra, frutas ou algum carboidrato mais integral vai te ajudar mais, né, a ter essa saciedade e melhorar essa vontade louca de estar sempre comendo alguma coisa doce. Isso você pode estar fazendo uso no teu dia a dia, que vai te ajudar bastante. Uma coisa bem importante, água. Tomar água. A gente fica ansioso, esquece de um monte de coisa, principalmente a água. Ainda mais aqui no sul, que agora tá frio, então as pessoas tendem a tomar menos água. A água é muito importante para manter nossos órgãos hidratados, para que a gente possa fazer também as trocas e absorções das vitaminas e minerais. Então, a gente tem que ter água no nosso dia a dia. Não precisa tomar 2 litros no dia,
mas tente tomar pelo menos 1,5 litro, né? Tenha água no teu dia a dia, na tua rotina, para te conseguir manter bem os níveis das vitaminas, dos minerais e conseguir absorver melhor eles, certo, gente? Mandem as suas dúvidas ali que eu vou estar respondendo. Pode ir mandando enquanto eu falo, que eu vou vendo e vou respondendo vocês, tá? Outras coisas que a ansiedade pode nos prejudicar, né? Além da questão da nossa digestão, do nosso intestino, né? Tem a questão da memória, que nem eu falei, a questão da nossa imunidade, porque baixa bastante a imunidade, a gente acaba cansando mais, o nosso cérebro fica sempre naquele luta ou fuga, né? Que ele não sabe se ele corre ou se ele luta, então aquilo cansa a cabeça da gente, né? A gente acaba, às vezes, não conseguindo raciocinar bem, não dorme bem, e essa questão do sono é bem importante, porque quando a gente não descansa, nossos órgãos também não conseguem trabalhar à noite direitinho como eles têm que fazer. Quando a gente vai dormir, né, o nosso aparelho digestivo, ele faz a função de detox dele, que é, né, tirar todas aquelas coisas que a gente comeu durante o dia, fazer a limpeza dele, para que no outro dia ele volte a trabalhar bem. Quando a gente não dorme direito, isso fica muito prejudicado. Então, é importante a gente cuidar do nosso sono. O que a gente pode fazer para dormir um pouco melhor e melhorando isso? A famosa higiene do sono, que é o quê? Tu conseguir te desvencilhar do celular 1 hora antes, tu, né, assistir um programa mais leve à noite, né, não ver tanta notícia, tu tomar um chazinho antes de dormir, para ir te acalmando, tomar um banho morno para, né, relaxar. Se tu gosta de usar óleos essenciais, tu pode estar usando. Óleo de lavanda é maravilhoso, tu pode botar na tua mão, sentir o cheirinho, botar no teu travesseiro, né? Botar uma luz não branca, né? Uma luz mais amarelada, que vai relaxar também. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer na higiene do sono para dar essa melhorada também no nosso sono, no nosso dia a dia. Coisas interessantes para a noite comer. Evitar a carne vermelha, que é uma carne mais pesada, vai demorar mais a digestão. Evitar alimentos gordurosos, frituras. A questão da bebida alcoólica também eu sei que é muito difícil para algumas pessoas, mas à noite ela acaba prejudicando mais o sono, ela te deixa mais agitado. Então, evitar grandes quantidades de bebida alcoólica também à noite, tá? Preferir alimentos mais cozidos, isso vai ajudar a tua digestão a ser um pouco mais rápida, principalmente para aquelas pessoas que sofrem com gastrite, né? Ou outros problemas estomacais. Então, priorize alimentos cozidos, vai melhorar a tua digestão, vai ser mais rápida, né? Evitar grandes quantidades de alimentos à noite, isso também é importante, porque daí facilita a digestão, vai facilitar o teu sono, tu vai conseguir dormir com mais facilidade. E fazer exercícios respiratórios, que nem eu falei, um relaxamento, alguma coisa para tentar dar uma limpada na cabeça, na mente, tirar tantos pensamentos, né? Que às vezes a gente acorda de madrugada com milhares de pensamentos e não consegue dormir. Então, você pode estar fazendo essa higiene, cuidando da tua alimentação à noite, usando chás, né? Alguns chás bem legais são o que? Melissa, o capim santo, capim cidreira, né? Que aqui no sul a gente chama assim. Tem o chazinho de lavanda também, que é ótimo. E tem um que para mim é o melhor de todos para quem quer realmente dormir e pegar no sono, que é o mulungu, que é uma raiz que a gente usa, tem que ser só à noite, tá? Porque ela dá sono durante o dia. Então, tu toma teu chazinho e vai para o teu descanso, tá? São ervas bem utilizadas no dia a dia, bem comuns, que a gente pode estar fazendo para melhorar, né, o nosso sono, melhorar a nossa ansiedade. E sempre priorizar durante o dia alimentos, né, que tenham mais fibras, que nem eu falei, alimentos que tenham magnésio, botar na tua alimentação, na tua refeição, usar o ômega 3, né, procurar também sempre ver como é que estão as tuas vitaminas, os teus minerais. A B12 é bem importante também para a questão cognitiva, para a questão de disposição nossa no dia a dia.
E aí, tendo essa energia durante o dia, a gente também vai ficar mais disposto, vai ter menos ansiedade. Tem várias vitaminas do complexo B que ajudam também nesse relaxamento, né? Tanto cerebral como a diminuir essa ansiedade. Pera, pode, frutas à noite, pode comer, né? Frutas leves, assim, maçã, pera. Tem as frutas muito boas que tem triptofano que ajudam nessa questão do sono, que também é a banana, o kiwi, né? Que são frutas que tu pode, abacate também, que tu pode estar comendo à noite, que ela já tem o triptofano, que é um aminoácido que vai te ajudar a melhorar essa questão do sono. Então, tu pode estar comendo de ceia, né? Depois da janta, se tu quiser, como se fosse uma sobremesa, pode estar comendo, vai ser legal também, né? Então, abusar desses alimentos que têm esses componentes para ajudar a nossa ansiedade a diminuir. E principalmente o quê? Pá, tô com muita ansiedade, não tô conseguindo manejar dessa forma. Aí eu indico, procure uma terapia, que é muito importante hoje em dia, se tu tem um nível de ansiedade muito grande, tu não tá conseguindo controlar com essas coisas que a gente vai usando, com relaxamento, com a alimentação, é importante daí fazer uma terapia, que também entra como um processo dentro do tratamento nutricional, né? Procurar um psicólogo. Hoje em dia tem várias coisas legais, tem a constelação familiar também, que é bem legal, e ajuda muito nessa questão da ansiedade para poder identificar quais são os gatilhos e daí tu tomar uma ação para ver o que tu pode estar fazendo. A psicologia também te ajuda muito, liberar, né, os pensamentos, liberar aqueles sentimentos que tu vem guardando para ti, que isso também é ruim e nos prejudica. Não, o abacate não é, isso é um mito, tá? Ele tem uma gordura muito boa, ele é rico em triptofano, então o que vai deixar ele gorduroso é a forma de preparação dele. Né? Se tu vai fazer uma guacamole e vai botar muito óleo, com certeza ele vai ficar mais gorduroso, mas ele é um alimento muito bom e ele pode ser usado à noite sim. Né? Não precisa, né, tu comer um abacate inteiro, pode ser se for um grande, pode ser um quarto dele, né? E aí tu pode dar uma esmagadinha, botar um pouquinho de limão, se tu não tem problema, ou botar um pouquinho de mel, bem pouquinho, fazer uma misturinha ali, fica bem gostoso. E ele é muito bom à noite, assim, como o kiwi e a banana também, pela questão desse aminoácido que ajuda a gente a relaxar um pouco à noite. Tá, gente? Então, frutas, relembrando, banana, kiwi, abacate, seriam legais de comer à noite pela questão do triptofano, né? Vocês estão anotando aí, né? Não comer alimentos pesados à noite para evitar, né, que o nosso organismo tem que fazer uma digestão longa e daí isso também já vai piorar o nosso sono e, consequentemente, piorar a nossa ansiedade. Então, cuidado com esses alimentos. Priorizar alimentos, né, ou com suplementação de ômega 3, ou usar o magnésio onde que tem? Nas oleaginosas, principalmente castanhas, nozes, os folhosos verdes escuros, né? Usar cacau ou chocolate 70% também, por causa da questão dos flavonoides, vai ajudar bastante a enganar o nosso cérebro, que fica lá pedindo carboidrato. Então é importante a gente procurar esses artifícios, né, para não ficar refém só lá do docinho. Então, comer alimentos que a gente acha, comer alimentos mais integrais para melhorar essa saciedade. Ter a questão de proteína com carboidrato também é bem importante, porque vai saciar mais. E fazer as terapias, que nem falei. Fazer um relaxamento, cuidar da sua respiração quando está muito ansioso, respirar mais profundamente, que isso vai ajudar muito o nosso cérebro a oxigenar mais e relaxar. Então, procure esses artifícios que com certeza vão te ajudar muito a minimizar essa ansiedade, tá? E não esquecer, tem que tomar água para o nosso corpo absorver bem as vitaminas e minerais, porque não adianta a gente comer um monte de fruta, um monte de fibra, não tomar água, a gente vai ter constipação, né? Não vai absorver as vitaminas e minerais que a gente está consumindo porque a gente toma pouca água, né? Então, tem que ter a água também.
ela faz parte, então, do nosso dia a dia, faz parte da nossa dieta, da nossa rotina, tem que estar junto ali com a gente. Mais dúvidas? O pessoal que foi entrando agora conseguiu pegar um pouco, depois a live vai ficar gravada também. Mas tragam suas dúvidas, né? E ao final aqui da live, eu vou estar disponibilizando algumas ações para te fazer no teu dia a dia, para dar uma melhorada na digestão e, consequentemente, já ajudar um pouquinho a minimizar a ansiedade, tá? Então, quem não tiver dúvidas e quiser me mandar depois, não lembrar agora, pode estar me mandando, tá, gente? Uma coisa bem importante a se falar. A ansiedade, ela é uma coisa que vem. Tem momentos que a gente vai estar muito mais ansioso e tem momentos que a gente não vai estar tão ansioso. Então, ela não é algo que tu tem, que tem cura, né? Ela é uma coisa que a gente sempre vai ter, ou em numa frequência maior ou numa frequência menor. A gente tem que saber lidar com ela, né? A gente tem que saber ver quando o nosso corpo tá gritando, né? Dizendo que tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que aprender a ver os sinais que o nosso corpo dá, que nem fome e saciedade. A gente tem que sentir quando o nosso corpo tá pedindo alimento, quando ele tá dizendo que já tá saciado. Porque isso também tem muito a ver com a questão da ansiedade. A gente come, às vezes, por compulsão. E depois a gente tem problemas como dores estomacais, a diarreia, ou vômito, ou fica mal do estômago. Então, prestem atenção naquilo que o corpo de vocês está dizendo. Tá bom, pessoal? Então, quem ficou até o final, me chama no WhatsApp ou no direct aqui e coloca a palavra ansiedade, que eu vou estar mandando um material bem legal para vocês, com ações para vocês fazerem durante 7 dias. E eu gostaria muito que ao final do sétimo dia vocês me mandassem um retorno dizendo como que foi para você estar fazendo essas ações, se você sentiu uma melhora na tua ansiedade, na tua digestão, tá? Porque eu gostaria muito mesmo de saber, para saber se te ajudou, né? Se foi um processo legal de tu fazer. Pode fazer sim, Sandra, pode, sem problemas, tá? A Sandra já tá perguntando coisas para o paciente, mas pode, tá? A batidinha também é bem legal para fazer de manhã, então quem gosta ajuda bastante, mas aí é função mais digestiva, é outra história. Mas voltando aqui à live, a gente me manda então lá a palavra ansiedade no direct ou no WhatsApp, que eu vou estar mandando para vocês, então, o material. E depois que vocês fizerem as ações, são ações bem pontuais que vocês podem estar fazendo uma por dia, tá? Não precisa ser tudo ao mesmo tempo. Vocês podem estar fazendo uma por dia para melhorar tanto a digestão quanto a ansiedade de vocês. Então, façam, que eu acho que vocês vão gostar muito. Tá? Mais dúvidas, mandem aqui, né? Vou deixar a live gravada, depois se tiverem dúvidas, vocês podem estar tirando por lá. Certo, gente? Espero que tenha ajudado um pouco mais a entender o que a gente pode estar fazendo, o que a gente pode estar comendo, né? Para melhorar minimizar, né, um pouco esses sentimentos que a gente vem tendo. Tá bom, gente? Uma boa noite, muito obrigada por estarem aqui comigo. E não esqueça, ansiedade no direct ou no WhatsApp e o plano de ação para vocês de 7 dias. Beijos, tchau, tchau!